as próximas reuniões da direção nacional da CUT, todas elas serão parte dentro do Congresso, fazendo lobby, fazendo pressão, dialogando com os parlamentares, para que as propostas e a pauta que a CUT tem dentro do Congresso, elas sejam o mais rápido possível aprovadas. E nós estamos dialogando também com as outras centrais nesse sentido, para ver se avança ainda mais. E a outra questão também, que é fundamental, que não pode deixar de falar, é o fim do fator previdenciário. Outro problema hoje, inclusive, lá no desembarque, lá os trabalhadores também da Petrobras querendo saber sobre a questão da aposentadoria. Muita gente já próximo de aposentar, então querem saber sobre qual é a proposta da CUT. Eu afirmo que a proposta da CUT é pelo fim do fator previdenciário. Evidentemente que nem sempre as nossas vontades, nossos projetos, os nossos programas são integralmente aprovados pelo Congresso, que é uma casa cheia de políticos e interesses que envolvem toda a sociedade brasileira, empresários, governo, trabalhadores. Evidentemente que nós temos a nossa proposta, mas vamos ter que dialogar com o Congresso e com as outras bancadas para ver como é que a gente resolve. Mas esperamos resolver em breve. Bom, a redução da jornada de 44 para 40, ela já está há bastante tempo. Nós já avançamos do ponto de vista do diálogo interno entre os partidos de esquerda dentro do Congresso. Nós já temos bastante acúmulo nesse debate e ela está já passando da hora, evidentemente. Agora, é claro que tem do outro lado os empresários, que eles alegam o seguinte: não, se reduzir a jornada e sem a redução do salário, vai criar o desemprego, vai aumentar o nível de desemprego no país. Realmente, é a lógica deles. Só que nós alegamos o seguinte: a redução da jornada de trabalho ela é fundamental para os trabalhadores na seguinte ordem. Primeiro, que você aumenta mais postos de trabalho, você cria mais jornadas e mais postos de trabalho, turnos na verdade, cria novos turnos e você cria novos postos de trabalho, porque com a redução o empregador vai ter que contratar. O Diese fez um cálculo que aproximadamente nessa redução geraria, isso já tem um tempo já esse cálculo, mais de 2 milhões de empregos diretos. Então, com a geração de novos postos de trabalho, nós vamos ver que o Brasil pode produzir mais também. E de acordo com os interesses específicos do trabalhador, você teria o trabalhador com uma jornada, uma carga de horário de trabalho reduzida, o que sobraria a ele, primeiro, mais tempo para se requalificar profissionalmente, para fazer algum tipo de formação, estudar, mais tempo com a família, para o lazer e a saúde. Porque hoje, com essa lógica de trabalhar 8 horas, se trabalha muito mais do que 8 horas, geralmente. E eu estava falando aqui de comércio, de rodoviários, são jornadas excessivas, abusivas e violentas. Esse trabalhador termina ali, ele começa já nas madrugadas e termina, sabe-se lá que hora, em frangalho, acabado. Vamos ver aí quanto tempo de vida esse cidadão vai ter, ou quanto tempo de saúde ou resistência o corpo dele vai ter para continuar trabalhando, para chegar a uma aposentadoria que sem o fim do fator previdenciário, sem o fim do fator, é quase que impossível ele chegar a essa aposentadoria. Ou se ele chega, ele nunca chega numa aposentadoria integral. Ele chega ali já arrebentado. Então, essa questão da saúde, ela é fundamental, ela é central nessa discussão da jornada, porque vai poupar a saúde do trabalhador, que envolve outras coisas. Cada vez que o trabalhador adoece, ele vai buscar auxílio médico na rede pública de saúde. A jornada é grande, o salário é baixo e ele continua buscando, ele vai buscar, principalmente em categorias onde os salários continuam sendo muito achatados. Ele vai buscar a rede pública de saúde. Então você tem uma outra despesa, um outro problema, que é o aumento de trabalhadores adoecendo de diversos problemas, buscando a rede pública de saúde. Então, certamente, se você diminui a jornada, o trabalhador consegue o seu repouso garantido, ele vai, consequentemente,
ter uma melhora na saúde, ou psicologicamente, porque psicologicamente, com as pressões que os trabalhadores sofrem no local de trabalho, eles já adoecem, não tenha dúvida sobre isso. Então, a redução da jornada de trabalho, ela já passou da hora, mas nós estamos lá no debate lá, já surgiram propostas também de transição, a CUT nunca se furtou a fazer o debate, mas nós hoje estamos fechando com as outras centrais e discutindo e definindo que nós queremos o Congresso votando, de preferência ainda esse ano, Juliana, votando esse ano a redução da jornada sem redução de salário. Bom, e aí o fator previdenciário, acho que é nessa mesma ordem, como eu falei, o trabalhador, hoje, como é que ele faz para aposentar? Ele vai ficar com esse modelo lá dele, adotado dele, Fernando Henrique Cardoso, onde fica, é como se o gato tivesse o cachorro correndo atrás do rabo. Então, o trabalhador vai trabalhando cada vez mais, tentando atingir o período de aposentadoria e adoecendo com essa jornada e toda a sorte de problemas que ele encontra nos locais de trabalho, isso em vários setores, e cada um, e aqui na Petrobras não é diferente. A jornada, o trabalhador está na plataforma, hoje eu estava vendo isso, hoje aqui no desembarque lá do Farol, o trabalhador está lá na plataforma aguardando, já está liberado, desembarcar não, como é que fala? Já terminou o turno e às vezes ele espera, passa muito tempo da hora dele embarcar para desembarcar de volta aqui. Então isso tudo vai acumulando estresse. Ele sofre durante 15 dias dentro de uma plataforma, uma pressão que eu sinceramente, quando eu converso com esses companheiros trabalhadores de plataforma, eu penso que para mim eu não teria condições, talvez até estruturais, de saúde ou psicológica, de conseguir suportar aquilo. Eu acho que os trabalhadores de plataforma, na minha opinião, não desmerecendo nenhuma outra categoria, mas é um trabalho de doido. Eu acho que o cara é um herói. As pessoas ficam falando combustível do meu carro, pneu para isso, não sei o que, produção não sei o que de petróleo é nosso, tem que produzir, mas produzir, tirar esse danado desse petróleo lá de baixo, do fundo do mar, é uma coisa de heróis, porque quem está aqui fora não sabe o que está acontecendo lá dentro. É chuva, é frio, é sol, é calor, é pressão, é acidente todos os dias em plataforma, fora o risco de a qualquer momento ocorrer acidentes que ou mutilam ou que levam o trabalhador à morte, como já aconteceu em vários casos. E pior do que isso, você tem às vezes os médicos que deveriam estar atendendo esses trabalhadores sequer emitem uma CAT, sequer autorizam o desembarque do trabalhador, e aí ele fica lá, ou ele vai voluntariamente sair de lá, desembarcar e procurar um médico aqui fora que vai atestar que ele tinha risco de ter um problema muito sério e que poderia levá-lo à morte se não fosse desembarcado, ou ele vai morrer lá dentro da plataforma e vai simplesmente desembarcar de morte natural. Então é sério esse negócio. Eu falo, converso com os trabalhadores, eu fico ouvindo, eu acho um drama. Os caras são heróis, Juliana, e você falou certo, deveria ser muito melhor valorizado, que não são, eu acho que não são. A Petrobras, ela tinha que parar, pensar, olhar, eu quero produzir. Os trabalhadores se orgulham de ser funcionário da Petrobras, isso é o mais interessante. Os caras botam um macacão no peito, vai lá e se orgulham desse negócio. Eu ainda não ouvi um petroleiro, mesmo ele reclamando dos problemas, que ele não tem orgulho de ser o petroleiro que é, e fazendo o que ele faz, produzindo o que ele produz, fazendo o Brasil entrar cada vez mais para a história como um Brasil, uma grande potência. Pois é, então eu acho que deveria ser visto, e o fim do fator previdenciário tem que atender justamente, por exemplo, uma situação como essa. E aí eles têm a preocupação de saber. Hoje eu fui perguntado, mas e aí, qual é a proposta da CUT para a questão do fator previdenciário? Eu falei, ó, não tenho dúvida, eu vou falar aqui para você diretamente que a CUT, ela sempre defendeu o fim do fator previdenciário, que esse sistema de aposentadoria de hoje, ele lesa o trabalhador, coloca o trabalhador nessas condições que vocês vivem, que não tem perspectiva de uma aposentadoria ainda com alguma saúde para poder viver um pouco depois a paz merecida depois de tanto trabalhar. Então nós defendemos. Agora,
tem propostas que estão rolando no Congresso também. Tem proposta 85-95, que busca mais ou menos um equilíbrio. A direita está lá querendo manter lá o PSDB, o PPS, o DEM, estão lá querendo ainda defender lá a idade mínima. Então, os absurdos continuam, os interesses continuam, os empresários, claro, que vão fazendo lobby para continuar explorando o trabalhador por longas décadas, para que possa sugar até onde der, não diferente da empresa Petrobras, mas nós vamos trabalhando isso, fazendo debate como deve ser feito, e esperamos certamente contar com toda a bancada de esquerda, e não só a de esquerda, né? Todos aqueles parlamentares que entendem que essa mudança é necessária, que o fator ele leva o trabalhador e que deve ser derrubado, e que pela nossa proposta ele acaba pura e simplesmente, derruba o fator previdenciário e vamos discutir a lógica correta. Fora isso, é a casa do debate. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto centrais, nós vamos para o debate. Queremos que o trabalhador ele seja respeitado e que tenha direitos e dignidade. Show de bola. Mais uma vez eu agradeço aqui o espaço. Parabéns aí ao nosso NF, que sempre dando show de bola aí e trazendo os debates que são importantes, os debates nacionais principalmente, que são importantes para o conjunto dos trabalhadores, para o conjunto da sociedade e para o nosso país cada vez mais ser engrandecido, valorizado